Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso sexto vídeo que fala acerca do o que é a nova era. Essa é a pergunta que nós tentamos responder através dessa série de vídeos que fala um pouquinho de maneira básica para você compreender tudo que engloba a nova era, quais são as práticas equivocadas do ponto de vista de Deus, né? Nós estamos fazendo uma abordagem dentro da cosmovisão cristã, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o que a Bíblia diz acerca do oculto, de todo esse mundo misterioso, é o que está relatado no livro de Deuteronômio 29:29, é o texto-chave que nós usamos nessa série de estudos. A Bíblia diz que o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre todo esse desejo do homem de tornar-se Deus, e como a nova era, né, através do desenvolvimento do potencial humano, tentou propagar esse engano, essa mentira de que o homem pode curar a si mesmo, que a chave está no próprio homem, que você pode chegar lá, que você pode tudo, que o homem tem poderes divinos e é o próprio Deus, que a criação e o Criador é a mesma coisa. Nós falamos um pouquinho sobre o monismo, o panteísmo, sobre as influências filosóficas, sobre a influência, né, do panteísmo que veio do mundo oriental, que veio da Índia, da velha Índia, né, da velha humanidade para o mundo ocidental, e todas as influências filosóficas, espiritualistas, que acabaram de alguma maneira levantando essa bandeira da autoajuda, do poder que se encontra no próprio homem. Totalmente diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia coloca o homem como dependente de Deus, interdependente de outras pessoas, mas dependente de Deus. Claro que o homem tem livre-arbítrio, tem poder de decisão, a decisão do homem é chave quanto ao seu futuro. Cada escolha nossa são sementes para o nosso futuro. As nossas decisões são importantes, nós somos seres morais, com escolhas morais, o nosso futuro depende dessas escolhas morais, mas nós não somos seres divinos, não somos deuses. Deus é uma coisa, é o Criador, nós somos criaturas, a criação é outra coisa. É isso que nos ensina a palavra de Deus. A Bíblia não nos incentiva a buscar o ocultismo de maneira nenhuma, feitiçaria, o mundo dos mistérios, o mundo oculto, jamais, mas nos incentiva a buscar as coisas reveladas que pertencem a nós e aos nossos filhos, conforme diz a palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre as influências chaves no desenvolvimento dessa psicologia moderna que tem ligação com a nova era. É claro que existem abordagens psicológicas, técnicas psicológicas que causam bem para as pessoas. A psicologia é uma ciência, né, que são ferramentas e muitas delas excelentes ferramentas, como por exemplo a terapia de grupo, o apoio mútuo dentro das mesmas mazelas e dificuldades que os homens enfrentam. Mas existe uma psicologia moderna com influências ocultistas, esotéricas, místicas, que sim corrompem os corações humanos e desvinculam esses corações do único Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus dos cristãos, da mentalidade judaico-cristã. Por exemplo, Freud apontou sim as forças da inconsciência. Ele fala, né, do mundo consciente, da pré-consciência e do inconsciente. Já Jung, né, considerado o João Batista da nova era, discordou do seu mestre, Freud, o pai da psicologia. Jung cria que o homem tinha um reservatório de imagens e forças psicológicas acumuladas através de toda a história e compartilhada por todos. É o que ele chamava de arquétipos. Wilhelm Reich também desenvolveu uma forma física de toque para liberar a energia orgone. É uma técnica ocultista, uma técnica da nova era, que segundo eles libera essa energia orgone que permeia o universo. Ele também construiu acumuladores orgone para colecionar as energias cósmicas, né? Então a sua teoria começava a ligar a compreensão filosófica à psicologia do homem, que são duas bases importantes dentro da nova era. O que a nova era propaga é a cura holística, ou seja, o homem como seu próprio salvador.
O homem não precisa de salvador, o homem não precisa muito menos de senhor, o homem é senhor de si, né? Propaga isso, que o homem não precisa de Deus, não precisa de um senhor sobre ele, que ele é o próprio salvador. Propaga a cura holística. Quais são essas duas correntes importantes da nova era que apregoam a cura holística? Primeiro é o próprio movimento da cura holística, que ensina o controle sobre o próprio corpo da pessoa, que você vê uma influência total da yoga, da meditação transcendental, das doutrinas budistas, shintoístas e taoístas. Movimento da cura holística, que ensina o controle sobre o próprio corpo da pessoa. A segunda ênfase é o homem sendo o seu próprio salvador, como nós falamos. E daí surgiu a medicina holística, onde o homem é espírito, alma e corpo, tudo interrelacionado. A nova era sai dizendo que o homem tem que ser considerado no seu todo, usando acupuntura, usando técnica moderna de biofeedback. O propósito final, é claro, da medicina holística é destronar Deus e exaltar o homem como aquele que é capaz de curar a si mesmo e ajudar-se sozinho. Daí a montoeira de livros de autoajuda, montoeiras de livros sobre medicinas holísticas e orientais, né? Jung, esse teórico da psicologia moderna, apresenta alguns problemas com a psicologia. Por exemplo, ele vivia oprimido. Se não, né, nós sabemos, com o envio de Deus, quem sabe, endemoniado. E ele é um dos pais da psicologia moderna e tem levado o conceito da psicologia transpessoal. Essa psicologia traz o conceito do divino dentro de si. Olha só, a divinização do homem, o divino dentro de si. E o monismo dentro da psicologia. Trouxe o monismo para dentro da psicologia. Que tudo é Deus, Deus é tudo, né? Junto com o panteísmo, ensina que não existe diferença entre a criação e o Criador. A criação é o próprio Criador, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, nessa psicologia transpessoal, além da pessoa, ou seja, que está para além da pessoa, psicologia transpessoal, está para além da pessoa, a base, segundo dizem eles, de todos os seres humanos é o sentimento de consciência. Conforme movemos de estágio a estágio para estágios mais altos de consciência, eventualmente acabaremos chegando ao puro espírito. Então nós vemos aqui também uma influência gnóstica, através da gnose, ou seja, do conhecimento, você vai crescendo ao ponto de chegar ao estado puro, de puro espírito, uma espécie de divinização do ser humano, uma espécie de estado de nirvana, conforme diz o budismo, ok? Então assim, nesse estado puro de espírito, nos tornamos como Deus. É bom também deixar claro que a psicologia transpessoal abraça o panteísmo, o hinduísmo e o budismo, que se fundem dentro dessa psicologia transpessoal. Tá bom? E a transformação do homem em Deus se faz por diversos meios. Quais são esses meios em que o homem acaba se transformando em um ser divino, ou a divinização do homem? Através de grupos de treinamento de autoajuda, através de grupos parapsicológicos, de leitura de mente, de cura, de autocura e de profecia, segundo eles. Também através de grupos de incorporação de espíritos, ou o que a gente chama de mediunismo, né, de experiências mediúnicas ou espiritismo. Totalmente contrário à palavra de Deus, a Bíblia condena isso. Consultar espíritos de mortos, a necromancia, que é consultar aqueles que já morreram, ou entidades que se fazem passar por mortos. Também, além dos grupos de incorporação, grupos parapsicológicos, grupos de treinamento de autoajuda, grupos de religiões orientais, que estudam as religiões orientais. Outro ensino deles é que o homem não morre, mas renasce para um novo ciclo. Aí nós vemos a doutrina da reencarnação, a lei do karma e o estado de nirvana, conforme ensina o budismo. Ou seja, dizem eles, salvamo-nos encontrando o nosso eu superior, através da expansão da nossa consciência, né? Então o centro da espiritualidade da nova era é a fé no homem,
É o homem tendo fé em si mesmo, não em Deus, não na Bíblia, não naquilo que Deus diz, mas nem no Espírito Santo, nem em Jesus, nem em Deus Pai, mas o homem tendo fé no próprio homem, na energia presente em todas as coisas, dizem eles, na força vital, através do cosmos, do cosmos, ou seja, do universo. Quando eu estou, dizem eles, então Deus se vai. Se eu me vou, Deus fica por aí. É uma afirmação, uma frase muito usada por eles, ok? Qual é a relação entre nova era e reencarnação? Nós sabemos que tem havido um grande crescimento, um crescimento vertiginoso da crença na reencarnação nos povos que outrora eram cristãos. Nos Estados Unidos, na Europa, toda a América Latina também, eles incentivam as pessoas a fazerem a oração para o seu eu superior e colocam o seu eu superior como se fosse o Deus Altíssimo. Segundo eles, o seu corpo mental vai abandonar o seu corpo físico, vai voltar para essa vida, trazendo as respostas às perguntas que você faz no seu dia a dia, segundo eles. Esse conselho, por exemplo, foi dado por um psiquiatra que praticou o que eles chamam de terapia de vidas passadas a uma paciente sua que queria saber por que ela era cega de um olho. E tentou explicar, através da teoria da transmigração de alma. Ou seja, a alma vai se transmigrando, se transferindo de corpo para corpo, é a reencarnação, ou teoria da transmigração de alma. Então, ela foi levada a algumas reencarnações passadas, pelo seu psiquiatra ali, esotérico, e no estado hipnótico ali, ela foi levada a essas reencarnações passadas, e através de técnicas de hipnose, ela se viu em Nova York, na sua viagem mental, ela se viu em 1934 no corpo de uma outra pessoa. Olha só, no corpo de uma outra pessoa, como se ela estivesse jogando uma garrafa no rosto do seu amante. Conforme dizia esse psiquiatra, esotérico, a conduzia, ela foi conduzida a esse período e ela viu o seu namorado com uma venda nos olhos. Agora então estava pronta para voltar ao seu corpo e a resposta foi simples para ela. Ela havia cometido o pecado da violência na reencarnação passada e nessa vida ela teria que ser punida e trabalhar o seu karma. A lição final dessa terapia desse psiquiatra esotérico foi: o meu eu superior diz que eu tenho de aprender a me controlar. Então a terapia das vidas passadas está tendo uma grande procura nos dias atuais, se propaga muito nos dias atuais, e os hindus já há muito tempo faziam isso. Os ocidentais também estão sendo enganados com essa velha mentira hindu, mentira budista, procurando então o seu karma e caindo no que nós conhecemos como fatalismo. Não há nada que eu venha fazer que possa mudar a minha condição de vida, a minha condição de existência. Eu estou pagando hoje erros que eu cometi no passado, ou colhendo benfeitorias, bênçãos e coisas boas que eu fiz na outra vida, na vida passada, é o que dizem eles. Mas o que é reencarnação? Encarnar é entrar na carne, no corpo, de novo. A origem dessa doutrina está no hinduísmo, que ensina a transmigração da alma, como eu já falei, através dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos, de pedras, de plantas, de animais e até a transmigração no corpo humano. Os ocidentais geralmente não aceitam a transmigração da alma, mas a reencarnação. Eles usam uma nova terminologia, uma doutrina cientificamente bonita, racionalmente paliatável, aceitável, que é a doutrina da reencarnação, muito presente hoje no Espiritismo. Qual é a lei do karma? A lei do karma é ensinada como sendo parte da lei imutável da semeadura e da colheita. Olha só, colocando elementos bíblicos no meio de ensinamentos equivocados, com a punição das vidas futuras para a purificação do mal das anteriores. É como se as coisas erradas que eu fiz no passado, eu
que eu fiz na vida passada, eu estou colhendo hoje na vida presente, né, na vida futura. Então o karma é essa lei inexorável da justiça retribuída, uma lei interna da natureza, independente da influência dos deuses, dizem eles. O karma não prevê um julgamento final, tira a ideia de juízo final, de prestação de contas com Deus, ou seja, o karma nunca termina, é um ciclo eterno, é um elo eterno, é um ciclo eterno de bem e de mal, de semeadura e de colheita, segundo eles. O saudável e o rico parecem ter acumulado um bom karma nas existências passadas, dizem eles. E esta lei é tão violenta que alguns budistas e hindus recusam-se em ajudar as pessoas para não atrapalhar o karma delas, porque elas têm que sofrer, né? E daí vem aquela doutrina toda que nós vemos principalmente na Índia, a teoria das castas. Existem as castas superiores e as castas inferiores. Quem estão nas castas inferiores é porque tem que sofrer, eu não posso atrapalhar o karma delas, esse processo evolutivo através da transmigração da alma, né? Então é terrível, essa doutrina leva a separação de classes, a toda essa teoria das castas no hinduísmo e na região ali do Oriente, né, da cultura oriental. Então há uma contradição clara nisso. As pessoas, para se salvarem, ou seja, evoluírem, têm que praticar a caridade. Por outro lado, a pessoa ajudada não vai ter a oportunidade de sofrer e pagar pelo seu mau karma do passado, né? Então o karma e a justiça parecem tão bem emparelhados que aparentemente é quase irresistível, segundo eles. Essa doutrina aparentemente explica a questão da justiça, isto é, por que um nasce cego e o outro não? Qual é a razão da existência do rico e do pobre? E assim por diante. Mas, se o karma fosse tão real, por que ainda a natureza humana não se modificou ao longo dos anos, ao longo das eras? Se o karma existe, por que é desconhecido para o indivíduo? Dificilmente se aprende do que é desconhecido. Então nós vemos que desde que a Índia é supostamente a fonte dessa consciência espiritual, entre aspas, por milhares de anos, né, de várias culturas, devido à crença na reencarnação, no ensino do karma, por que existe tanta miséria na Índia? E é uma das maiores misérias, pobrezas e fome do mundo. Como é que a população mundial ainda está crescendo se não há almas novas a serem acrescentadas, segundo ele? Se as almas velhas têm sido absolvidas para o nada, e todas as almas são imortais, não tendo nem começo nem fim, de onde provém tantas almas para andar por aí? Então os hindus se contradizem claramente, né? Os hindus procuram também escapar dessa lei do karma para atingir o nada. E existe essa doutrina do nada, né? E né, escapando da lei do karma, atingindo o nada, esse é o meio de salvação deles. Mas ninguém tem certeza de quando isso virá a acontecer com eles. Como resultado, né, cai num fatalismo radical. Ninguém pode mudar nada, porque a sua vida, segundo eles, já está escrita. E a ideia de que um destino do qual não se pode fugir tinha que ser assim, é o que pensam eles dentro desse conceito do karma, conceito da transmigração de alma. Ou seja, uma atitude indiferente surge no coração, na postura, na vida deles com relação ao sofrimento alheio. E isso é o karma deles. Deixa com eles, deixa se virar, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão cristão versus a reencarnação, para terminar. Ou seja, pela reencarnação há a necessidade de nascer e renascer milhares de vezes. Mas no cristianismo, ainda que a vida é única, né, a vida terrena, a pessoa sim tem que prestar conta diante de Deus. Por quê? Pois na sua vida pode receber o perdão e tornar-se uma nova criatura. Ele nasce de novo, ele nasce para Deus, no verdadeiro sentido, no sentido espiritual. Já a reencarnação anula, desfaz o sacrifício da cruz. E é a maior blasfêmia contra toda obra de Deus revelada através de Jesus. Então essa é a ligação entre o perdão cristão versus, ou seja, contrário
a doutrina da reencarnação, tá bom? Então esperamos de alguma maneira ter trazido um conhecimento básico sobre a nova era através desses vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Fuja do engano, fuja dos engodos da nova era, as mentiras, as verdades entre aspas, com aparência de verdade, as mentiras com aparências de verdade que a nova era, esses elementos misturados que visam tirar, desligar o homem do poder de Deus e colocar o poder da cura de si mesmo, a cura no próprio homem, um grande engano que desvia o coração das pessoas do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia, do Deus cristão. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, dê um joinha, faça seus comentários, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Divulgue o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.